E a luta pelo Campeonato Brasileiro continua, gente. O Flamengo vai jogar contra o Fluminense amanhã, mando de campo do Flamengo. E fica uma dúvida na nossa mente: com quem o Tite vai entrar de titular? O Cebolinha, que fez 2 jogos excelentes, jogando demais, jogada individual o tempo todo, ou o Bruno Henrique, que era o titular da posição? Vou falar sobre isso, vou falar também sobre a situação do Gustavo Scarpa, que já está praticamente definindo o seu futuro. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho, é muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante, ele manda para outras pessoas e assim o canal cresce com a sua colaboração. O Flamengo jogará amanhã contra o Fluminense, esse jogo será às 6h30 da tarde ou noite, tem gente que chama de tarde, tem gente que chama de noite. E, gente, a dúvida que fica no ar é sobre quem vai entrar de titular: Bruno Henrique ou Everton Cebolinha. Lembrando que o Bruno Henrique foi o único jogador que se destacou no pior momento do Flamengo, o time jogando nada, e o Bruno Henrique conseguiu criar alguma coisa e conseguiu gols importantes em partidas decisivas dessa temporada. Então, o Bruno Henrique se destacou desta maneira. Mas agora, nos últimos meses, caiu um pouco de produção. E por suspensão, o Cebolinha foi o titular da posição e nos 2 últimos jogos rendeu muito. Conseguiu jogar bem contra o Fortaleza e conseguiu jogar bem contra o Palmeiras. Foi uma atuação muito boa. Jogou bem naquele jogo contra o Grêmio? Em parte, no comecinho do primeiro tempo ali conseguiu atuar. Gente, na minha opinião, olhando pela visão do Tite, ele vai entrar com o Cebolinha. Ele vai dar sequência ao que ele vem fazendo com o Cebolinha. Por quê? Ele gosta do jogador que tem um drible curto, o jogador que tem uma característica de quebrar linhas individualmente, de conseguir vencer a marcação de 2 ou 3 marcadores. E o Bruno Henrique, ele não tem isso. O Bruno Henrique, ele é jogado em velocidade, chute colocado de fora da área, mas quando tem espaço. Ele é aquele jogador do cabeceio. Ele é aquele jogador pronto para poder matar o jogo no momento certo. Mas drible ele não consegue fazer. E na seleção brasileira mesmo surgiu aquela polêmica na época que o Bruno Henrique foi convocado, que ele não conseguiu ter uma sequência de convocações. E a alegação das pessoas lá da comissão técnica do Tite foi de que o Bruno Henrique ele não tinha o drible curto, que ele não conseguia jogar bem no campo reduzido. Então isso foi um dos motivos pelo Tite não utilizá-lo. Mas o Cebolinha já trabalhou com o Tite e, na minha visão, ele vai ser o titular na partida de amanhã contra o Fluminense. A não ser que o Pedro canse ou aconteça alguma coisa e o Bruno Henrique possa entrar jogando ali mais centralizado. Mas se o Cebolinha sair na partida também, o Bruno Henrique ele pode entrar. Mas vendo o trabalho do Tite, que eu acompanho desde a seleção brasileira, eu vejo que ele prefere pontas mais habilidosos. E infelizmente o Bruno Henrique não é tão habilidoso no drible curto. Os únicos desfalques de amanhã serão Davi Luiz e Alan. Davi Luiz por conta da entorse no tornozelo e o Alan, que foi operado, ele teve uma operação, ele fez uma cirurgia no pé. Ele estava com uma lesão no pé há muito tempo e tratou logo. E o Gabigol, segundo o Márcio Tanuri, ele está com um problema nos tendões da coxa, dos adutores. E isso está prejudicando ele dentro do campo, mas não impede ele de atuar. Então ele vai estar à disposição sim. E esse problema ele vai tratar no final da temporada. Eu fico pensando, o Gabigol está lesionado há bastante tempo, segundo o departamento médico. E por que não falaram isso antes? A gente está aqui sentando a madeira no cara, falando bastante, dizendo que ele não joga nada, que ele não consegue executar as funções dele dentro do campo. E por que não fala logo que o cara está lesionado? O cara tá lesionado, não tá conseguindo atuar. E a informação é que os tendões do Gabigol, os tendões da coxa deles estão desgastados. Então, por isso ele não vem atuando bem. Gente, fala sobre a possível saída do Eric Pulgar. É um assunto que preocupa o Flamengo, porque times de fora estão de olho no jogador e ele vem se destacando bastante. E acontece que ele tem um dos menores salários do elenco. E ele espera, ele aguarda que o Flamengo chegue nele no final dessa temporada e apresente ali uma proposta de reajuste salarial para ele, pelo que ele vem entregando nessa temporada. E, gente, ele merece porque é um jogador muito versátil, bom na marcação e é um jogador que cria jogadas também, tem um ótimo passe e uma ótima visão de jogo. Ele é aquele jogador que lembra o João Gomes por marcar bem, mas lembra o Cuéllar por ter um passe refinado. Então eu espero que o Eric Pulgar continue no Flamengo por bastante tempo e que o Flamengo dê uma valorização salarial que ele merece. É um jogador muito fundamental para o Flamengo, ele se tornou peça fundamental nesses últimos meses para o Flamengo, nessa temporada em si, porque Thiago Maia não consegue ter uma sequência boa de jogos, caiu de produção há bastante tempo. A gente fala sobre o Gustavo Scarpa no Flamengo, que assunto é esse? Como todos nós já sabemos, o Flamengo ele precisa de um jogador para jogar ali ao lado do Arrascaeta, para ser reserva dele, em alguns momentos ser titular também, porque a gente não tem um jogador de criação à altura para substituir o Arrascaeta. Temos o Everton Ribeiro, mas é um jogador que já tem idade avançada. O Flamengo está nesse processo de renovação, que eu não concordo muito, e não resolveu ainda.
Flamengo observa a situação do De La Cruz também. Gente, o Gustavo Scarpa não descartou um retorno para o Brasil. E quando saiu essa notícia, todo mundo, ele vai vir para o Flamengo, vai vir para o Flamengo. E a informação é de que ele está conversando com o Atlético Mineiro para um possível retorno aqui para o Brasil. Então o Flamengo não está por dentro, o Flamengo não está em cima desse jogador no momento. Sinalizou que queria contratá-lo no meio da temporada? Sim, mas agora o Flamengo não está se movimentando. O jornalista Mauro César Pereira entrou em contato com o Flamengo e perguntou, no caso entrou em contato com uma fonte lá dentro do Flamengo, e perguntou sobre o possível interesse do Flamengo no Gustavo Scarpa. E eles negaram. A fonte disse que o Flamengo está focado no Campeonato Brasileiro e no final da temporada vai focar em contratações e na reformulação que está para acontecer. Jogadores que vão sair, jogadores que vão entrar, mas a gente sabe que internamente o Flamengo já se movimenta, até porque o Flamengo está em cima para contratar o Nicolás de la Cruz, jogador do River Plate, que está para vir para o Flamengo no final da temporada. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Amanhã tem Flamengo, Fluminense, vamos torcer, vamos apoiar. Você que vai para o Maracanã, apoie também. Então é isso, tamo junto, saudações rubro-negras, valeu!